Passador de slide. Vou falar sentado mesmo, eu fiz um discurso escrito para me ater ao tempo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa valiosa oportunidade de fala, especialmente ao coordenador Reginaldo Lopes, que fez o meu requerimento de fala, e também ao relator aqui, ao meu lado, Aguinaldo Ribeiro. A reforma tributária brasileira é, hoje, uma demanda social. Enquanto presidente da FEBRAFIT, entidade que representa 26 associações de fiscais de tributos estaduais, registro meus cumprimentos por essa força-tarefa estabelecida em prol de sua aprovação. Temos participado ativamente deste debate, prestando os esclarecimentos técnicos necessários para o aperfeiçoamento das propostas e a melhor condução dos processos de transição e repartição de receitas. Acreditamos com firmeza que a reforma tributária é absolutamente necessária. Somos favoráveis à sua aprovação. É nossa melhor oportunidade para superarmos o atual sistema tributário, que é anacrônico, disfuncional e injusto. É um modelo esgotado, que precisa ser substituído por outro mais eficiente, justo e simples. Por isso, defendemos essa reforma tributária. Nossa comissão técnica e o nosso Conselho Deliberativo, que está nesse momento reunido em Cabo Frio, tem debatido profundamente algumas questões fulcrais das atuais propostas de reforma ao texto constitucional e ativamente buscado informações e esclarecimentos, assim como realizado e integrado eventos e grupos de estudos. A partir dessa construção que temos feito, é que eu gostaria de registrar alguns alertas e dividir algumas preocupações, pois, enquanto operadores centrais do sistema tributário e lastreados na vivência cotidiana do exercício da fiscalização e da cobrança, temos o dever de primar pela construção de um imposto sobre o consumo simples, justo e neutro, que efetivamente contribua para um ambiente de negócios juridicamente estável, capaz de atrair investimentos e gerar postos de trabalho. Primeira preocupação é sobre o crédito do Imposto Não Cumulativo IBS. Começo tratando do direito ao crédito do IBS. O novo imposto deve ser não cumulativo, admitindo o crédito de forma ampla e não apenas o crédito físico ou escritural, e permitindo, com brevidade e baixo custo, a restituição de valores de eventual saldo credor dos contribuintes, fundamental para a competitividade em uma economia globalizada. As propostas de reforma tributária foram pensadas para garantir um crédito simples, rápido, amplo e seguro do imposto pago na compra. Essas características são desejáveis não apenas porque estejam enumeradas em um livro sobre tributação, ou porque representem o desejo de um setor da economia, mas porque são adequadas à existência de um bom ambiente de negócios para todo o país, com estímulo à livre iniciativa, à concorrência leal, à criação de novos negócios, ao crescimento das empresas, de empregos e da geração de renda. Todavia, para que isto seja viável, deve existir, desde o início, uma regra fundamental e intransponível. Apenas compras cujo o imposto tenha sido pago no sentido de efetivamente recolhido, gera direito a crédito. Se desejamos simplicidade, rápida restituição de saldos credores, ambiente de confiança entre contribuintes e fisco, baixa litigiosidade, baixo custo de transação, devemos estabelecer regras fundamentais, claras, simples e que estimulem os agentes a agirem de acordo com o interesse geral. Ao permitir crédito amplo para qualquer compra relacionada ao negócio da empresa, desde que o imposto tenha sido pago, e, por outro lado, não aceitar quaisquer tipos de créditos não vinculados ao prévio pagamento do imposto, proíbem-se as principais armas da sonegação e da guerra fiscal. Créditos outorgados, presumidos, prêmios, créditos por notas frias, créditos originados
por empresas inadimplentes. Não existe mágica, senhores. Não existe almoço grátis. Este é um ponto fundamental, porque onde todos pagam, todos podem pagar menos. Para que o sistema seja simples, orgânico e que os agentes tenham interesse comum de transacionar com empresas que seguem as regras, devemos ter regras claras que incentivem este comportamento. Alguns podem alegar que limitar o crédito ao imposto previamente pago geraria insegurança jurídica ao comprador, pois ele não teria como saber se o fornecedor paga os tributos em dia, ou se não os paga. Para solucionar esse problema, entendemos que devem ser oferecidas ao comprador pelo menos duas possibilidades de pagar o imposto diretamente ao fisco, evitando, assim, o risco fornecedor. Opção 1. O comprador, à vista do documento fiscal da compra, pode gerar online, instantaneamente, um QR Code e recolher ao fisco, por Pix, o valor do imposto. E depois pagar o valor da mercadoria sem impostos ao fornecedor, na forma de pagamento livremente acordada entre as partes. Opção 2. O comprador deve informar ao vendedor que deseja utilizar uma modalidade de pagamento que suporte pagamento repartido, o split payment, que o Miguel Aburrabi, que é o criador, vai falar aqui mais tarde. De forma que, ao realizar o pagamento do produto comprado, parte do valor seja automaticamente destinado ao fornecedor e parte do valor seja destinado ao fisco, sem risco, sem complicação, sem burocracia para o comprador. Importante destacar que o comprador, ao utilizar uma dessas duas formas de pagamento, QR Code com Pix ou Split Payment, faz o pagamento do imposto e se credita imediatamente do valor do imposto pago, reduzindo assim o seu débito, sem atrasos, sem burocracia, sem risco de ser multado pelo fisco, sem incorrer no risco fornecedor. Isso reduz custos de conformidade, reduz burocracia, reduz litígio, reduz custos de fazer negócios no Brasil e permite pronta e rápida recuperação de saldos credores, cuja devolução não mais dependerá de complexas e demoradas auditorias. Para o exportador, isso é ainda mais importante. O empresário deve ter liberdade plena de fazer negócios, escolher fornecedores, escolher meios de pagamento, mas deve ter em mente que o crédito do imposto depende de um imposto ter sido efetivamente pago. A partir disso, ele pode optar por uma forma de pagamento que lhe ofereça comodidade e segurança, ou por outra forma que, no seu caso, lhe pareça superior. A premissa de que o direito ao crédito nasce com o efetivo recolhimento do imposto incidente na operação anterior pelo fornecedor ou pelo próprio adquirente deve ser matéria de emenda constitucional, cabendo à lei complementar a identificação das modalidades de pagamento e outras particularidades. A regra deve estar clara na Constituição. Ponto 2, split payment. Um segundo ponto fundamental é a questão do split payment. Precisaremos de meios para dar conta deste problema de insegurança jurídica quanto à não confirmação do crédito do adquirente em razão de eventual inadimplemento tributário do fornecedor. É aqui que o split payment vem muito boa hora, na medida que ele permite ao comprador com direito ao crédito, sem pagar absolutamente a nada mais por isso, a antecipação do recolhimento do IBS e seu creditamento imediato. Ele afasta por completo a exposição ao risco de seu fornecedor não pagar o IBS devido. São vantagens do split payment. Simplicidade da perspectiva do usuário, que faz um pagamento só. Eliminação da insegurança jurídica do crédito quanto à eventual inadimplência tributária do fornecedor, crédito imediato para o adquirente,
Mas o split payment requer atenção a alguns pontos, pois, a depender de seu desenho, pode se tornar altamente prejudicial. Ele deve ser facultativo, são 4 pontos, coexistindo com a apuração convencional, deve haver um tempo máximo entre a compra e a utilização do split payment. O fisco deve ter amplo acesso às movimentações financeiras, tais como contas correntes, transações com operadoras de cartão de crédito e outros meios de pagamento utilizados pelo vendedor e comprador. Deve-se ter em mente que a modalidade não é uma bala de prata e está muito longe de resolver a sonegação e a inadimplência. É indispensável, portanto, que seja uma opção livremente pactuada entre cliente e fornecedor, sob pena de incentivar o crescimento da economia informal e da desbancarização. Além do mais, sua imposição a todas as transações mercantis pode deteriorar o ambiente de negócios, pois limitaria as formas possíveis de pagamento, e acreditamos que o meio de pagamento e a forma como o imposto será recolhido pode e deve ser livremente pactuado entre os agentes econômicos. A livre iniciativa deve ser prestigiada, também quanto à livre escolha da melhor forma de pagamento. A delimitação de um tempo máximo evita que alguém faça uma compra com pagamento para somente daqui a 1 ano, por exemplo, e assim frustre o pagamento do IBS neste ínterim. Também fica aqui claro que o split deve ser uma possibilidade entre outras opções de apuração do IBS. O fisco precisará ter acesso às transações de split. Ok. Terceiro ponto, vou pular direto, para o Conselho Federativo do IBS, que já foi um pouco tratado aqui também, que está contemplado no artigo 156b do relatório do senador Roberto Rocha, da PEC 110. Das questões mencionadas até aqui, um dos aspectos mais relevantes, e justamente por isso preocupantes, da implantação da reforma tributária é a existência, a composição e o funcionamento do Conselho Federativo. E esse é o ponto a ser abordado. Existem alguns problemas a serem enfrentados. Os contribuintes não podem se sujeitar a mais de 5.000 administrações tributárias à sua porta para fiscalizar o pagamento do mesmo tributo. E também os estados e municípios não podem perder autonomia no direcionamento das ações fiscais garantidas pelo Pacto Federativo. O Brasil tem 27 unidades federadas e 5.568 municípios, além do governo central. Mesmo diante de um IBS dual, basicamente seriam 5.600 fiscos potencialmente interessados em fiscalizar o mesmo fato. Não obstante, pelo próprio histórico da tributação sobre o consumo, as administrações tributárias são vocacionadas e estruturadas de forma a exercer a melhor atividade arrecadatória, de acordo com o tributo sobre o qual originariamente tem gestão. Assim, uma regra muito sólida deve coordenar a distribuição dos esforços de caráter fiscal, evitando retrabalho, burocracia e insegurança jurídica para os contribuintes. Sistemas de convênio, compartilhamento de informações, ações colaborativas e regras de fiscalização única por fato e de presunção do destino quando da operação, este não possa ser conhecido, são exemplos de ferramentas para gerir um sistema como pretendido. A governança do IBS precisa ser eficiente, agregando as estruturas administrativas dos diversos entes em um modelo de gestão matricial, flexível e que tenha a capilaridade necessária para atender à universalidade da tributação. Este modelo deve ser capaz de reservar ao Conselho Federativo as funções de coordenação, orientação e uniformização, de forma que existam planos de trabalhos nacionais, regionais e locais, coordenados de forma centralizada com metas estabelecidas em contratos de gestão. Para garantir os estados e municípios autonomia para planejar e executar as ações fiscais regionais e locais sob coordenação central. Garantir as estruturas e os incentivos para a estruturação das administrações fiscais dos entes tributantes. Garantir a todos os entes o acesso irrestrito a todas as informações econômicos fiscais à disposição da União, Estados e municípios, evitando a criação de obrigações acessórias por mais de um ente,
buscando as mesmas informações. Importante destacar que esses pontos fundamentais já integram o relatório da reforma tributária da PEC 110, do senador Roberto Rocha, em construção conjunta com a FEBRAFIT e apoio de várias entidades signatárias do Pacto de Brasília, exceto aqui a Anafisco. Tenho mais um ponto apenas. Lei Orgânica da Administração Tributária. Passo agora para um quarto ponto de atenção, a necessidade de uma lei orgânica da administração tributária. A fiscalização na nova estrutura será um sistema único, integrado nacionalmente, e todos os contribuintes precisam ser fiscalizados uma única vez para todos os tributos, pelo mesmo auditor ou equipe de fiscalização. Então, todos os servidores precisam estar sujeitos às mesmas regras do ponto de vista funcional, tais como limites remuneratórios, regras correcionais e prerrogativas funcionais. As administrações tributárias, como órgãos de Estado, precisam ser eminentemente técnicas e, para tanto, demandam de uma lei orgânica que lhe garanta autonomia técnica e financeira e orçamentária. Eu teria outros 2 pontos aqui, mas eu vou deixar para os debates. Então, na certeza de que o Congresso Nacional se encontra altamente sensível à necessidade de levar a efeito a reforma tributária, são essas as considerações apresentadas pela FEBRAFIT, com o objetivo exclusivo de contribuir para a construção de normas coesas e transparentes. Finalmente, registro a ampla disponibilidade de nossa associação para a participação em debates técnicos que possam, de forma mais profunda, bem analisar os temas aqui apontados e outros que se mostrem necessários. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo Espada, pela contribuição. Obrigado. Com certeza, vamos chamá-los para debates com o nosso grupo de trabalho, reuniões mais internas. Obrigado. Passo a palavra para o Isaac Moreno Falcão Santos, presidente do Sindicato